Nosso estudo de hoje, o livro Obras Póstumas, estudo da obra de Leon Denis. Nós estamos estudando sobre as crenças e negações. Nós vamos entrar hoje no terceiro capítulo, que fala sobre a religião no Egito. Falamos inicialmente sobre as crenças de um modo geral, depois falamos... então, um grande abraço para todo mundo de Pedregulho aí, Daniel, moçada, sejam bem-vindos e participem do nosso estudo. Então nós estudamos a Índia no nosso capítulo anterior, falamos bastante, né, sobre os pensamentos de Krishna, de Buda, que eram os dois grandes pensadores daquela época, né, que eram na verdade fundadores, espíritos missionários das religiões daquela região, tanto do hinduísmo, né, como depois também do budismo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Egito, talvez uma das histórias mais enigmáticas e mais interessantes que nós temos aqui no nosso mundo. Então Leon Denis, nesse primeiro capítulo, tem a preocupação de abordar um pouco sobre as tradições dessas religiões antigas, e falando principalmente, a gente faz no final, Daniel, pode deixar. Então, principalmente sobre a conexão que todas elas possuem por serem sustentadas por essas leis naturais que Kardec, com tanta preocupação e com tanta profundidade, conseguiu abordar lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, e mostrava exatamente que essas leis morais eram difundidas, como os Espíritos disseram, por espíritos missionários que se espalhavam pelas mais variadas regiões do planeta, nos mais variados tempos, para que todos nós tivéssemos esse contato. O nosso mundo ocidental acabou tendo contato com esses ensinamentos através do cristianismo, mas no Oriente Médio, né, na Península Indiana também a mesma coisa, cada um dentro dos seus pensadores, dos seus filósofos, dos seus missionários, trazendo as mesmas ideias. Todas elas leis morais, já que quando se fala em leis naturais no que diz respeito à ciência, a nossa própria ciência vai evoluindo gradativamente. Então aqui falando um pouquinho sobre o Egito, diz Leon Denis para nós: às portas do deserto erguem-se os templos, os pilones e as pirâmides, florestas de pedra debaixo de um céu de fogo. As esfinges, retraídas e sonhadoras, contemplam a planície, e as necrópoles, talhadas na rocha, abrem seus olhos profundos à margem do rio silencioso. É o Egito, terra estranha, livro venerável, no qual o homem moderno apenas começa a soletrar o mistério das idades e dos povos e das religiões. Aqui a gente faz uma abordagem, lembrando que Leon Denis trouxe para nós essa obra lá no final do século XIX, né, começo do século XX. Portanto, naquela época a ciência tinha muito pouco conhecimento a respeito da cultura do Egito. Depois que descobriram, por exemplo, a pedra de Roseta, que era ali um monolito que trazia textos escritos tanto em hieróglifos, né, como também em idiomas conhecidos, como por exemplo no grego, e aí conseguiram fazer então uma comparação dos símbolos com os textos que estavam escritos, e a partir dessa pedra de Roseta conseguiram então decifrar muitos dos textos que estavam gravados não apenas nas pedras, dentro das pirâmides e nos templos, como também nos próprios papiros que encontravam dentro das catacumbas. Então nós vimos que foi no século XX que nós tivemos ali um grande salto no conhecimento da cultura egípcia. Então Leon Denis fala exatamente daquilo que ele viveu na época dele, o conhecimento que se tinha naquela época, que era muito limitado, né? Não é normal, a câmera do Paltalk abre automaticamente quando você entra. Você precisa desabilitar isso depois lá no seu comando. Então, continuando aqui para nós. A Índia, diz a maior parte dos orientalistas, comunicou ao Egito a sua civilização e a sua fé. Outros, não menos eruditos, afirmam que em época remota já a terra de Ísis possuía suas próprias tradições. Estas são a herança de uma raça extinta, a vermelha, que ocupava todo o continente austral e que foi aniquilada por lutas formidáveis contra os brancos
e por cataclismos geológicos. A pirâmide de Gizé, anterior em vários milhares de anos à grande pirâmide, e levantada pelos vermelhos no ponto em que o Nilo se juntava então ao mar, é um dos raros monumentos que esses tempos remotos legaram. Quando Leon Denis fala para nós aqui sobre a raça extinta dos egípcios, fala naturalmente do Egito Antigo, que hoje nós temos um país, Egito, que traz ali as suas dificuldades econômicas, os seus conflitos sociais, que vive a religião islâmica como religião principal. E muito pouco se tem hoje de alguns grupos, alguns núcleos naquele país que ainda fazem culto a essas divindades antigas. Então, de modo geral, hoje o Islã é a principal religião, a religião oficial daquele país. Lembrando sempre que o islamismo, de um modo geral, ele acaba influenciando diretamente na direção, na política do país, sendo, portanto, os países que seguem a tradição islâmica, países praticamente teocráticos, ou seja, seguem, os líderes dessa religião, são normalmente líderes religiosos e também líderes políticos. Então, poucos núcleos ainda fazem culto, ou resgataram esse culto às divindades antigas. Então, por isso que Leon Denis fala de uma raça extinta, a raça extinta desses antigos egípcios. A leitura das estrelas, a dos papiros encontrados nos túmulos, permite reconstruir a história do Egito, ao mesmo tempo que essa antiga doutrina do verbo luz, divindade de tríplice natureza, simultaneamente inteligência, força e matéria, espírito, alma e corpo, que oferece uma analogia perfeita com a filosofia da Índia. Lembre que quando nós estudamos sobre a Índia, nós tínhamos ali ensinamentos de Krishna e de Buda que falava sobre reencarnação, que falava sobre o princípio espiritual, que falava sobre a inteligência, mas que trazia também aquela ideia de que o indivíduo, ao retornar para o mundo espiritual, acabava naturalmente se fundindo com Deus dentro daquela visão panteísta que se tinha no passado. Então, hoje, a própria doutrina espírita traz isso para nós, falando sobre a individualidade do espírito que é imortal, que ele não perde a sua personalidade, não perde as suas características pelo fato de ter desencarnado. Mas no passado, naquele país, se fazia então, se alimentava essa crença. E continua para nós. Aqui como lá, aqui no caso, no Egito como lá na Índia, encontra-se debaixo da grosseira forma cultural o mesmo pensamento oculto. A alma do Egito, o segredo da sua vitalidade e do seu papel histórico, é uma doutrina oculta dos seus sacerdotes, cuidadosamente velada sob os mistérios de Ísis e de Osíris, e experimentalmente analisada no fundo dos templos por iniciados de todas as classes e de todos os países. Então, inclusive naquela época de Jesus, por exemplo, quando falava sobre os templos que ensinavam essas culturas ocultas ou essas crenças ocultas, nós tínhamos monastérios que se espalhavam do Egito, que passavam, por exemplo, para a Europa Oriental, nós tínhamos na Ásia, vários outros, inclusive alguns escritos falavam que Jesus peregrinou por esses templos, por esses monastérios, para aprender durante a sua formação, a sua adolescência, a sua juventude, nesses templos junto com esses sábios que cultuavam essas crenças e que eram naturalmente ocultas pelo fato de não ser divulgada para o vulgo, para a população de um modo geral. Então Jesus, segundo alguns estudos, segundo algumas pesquisas, fala exatamente que a sua formação espiritual e a sua formação filosófica contou com a contribuição desses sábios, desses monastérios, dessas culturas. E continua. Sob formas austeras, os princípios dessa doutrina eram expressos pelos livros sagrados de Hermes, que constituíam uma vasta enciclopédia. Ali se encontravam classificados os conhecimentos humanos, mas nem todos os livros chegaram até nós. A ciência religiosa do Egito foi-nos restituída, sobretudo, pela leitura dos hieróglifos. Os templos são igualmente livros, e pode dizer-se que na terra dos faraós as pedras têm voz. Lembrando sempre que quando se fala sobre a grande biblioteca de Alexandria, que acabou sendo destruída quando os romanos invadiram o Egito durante as suas conquistas, muito material que falava sobre essas religiões ocultas, sobre essas crenças ocultas, sobre a filosofia do Egito Antigo acabou sendo perdida. Então nós imaginamos assim um material que
que decifraria, que traria para nós um mapa da evolução do pensamento filosófico e espiritual de várias sociedades durante o tempo, acabou sendo perdida. Né? Então nós temos ali uma grande lacuna que ninguém sabe exatamente como se deu. Então tudo isso por causa dessa destruição da Biblioteca de Alexandria. E também nós temos, lembrando sempre, que os árabes naquela época, quando se fala sobre cultura árabe, e nós estudamos no passado principalmente, nós lembramos que eles tinham uma cultura muito rica em termos de ciência, quando se fala, por exemplo, sobre astronomia, quando se fala sobre medicina, quando se fala sobre a química, sobre matemática. Os árabes eram grandes mestres nessa área, assim como também na própria cultura. Embora eles não cultuassem o homem, né, o ser humano, exatamente porque eles tinham aquela ideia de que você tem apenas um único culto, que era o culto de Alá. Então todas as culturas, né, tanto quando se fala em esculturas, quando se fala em pinturas, quando se fala em tapeçarias, tudo aquilo que é característico daquela região, tanto dos árabes como dos persas, pelo fato de serem dirigidos pela religião islâmica, acabavam não cultuando. Então nós não tínhamos imagens de homens nem de deuses, já que Alá era único. Inclusive eu comentei com vocês já há um tempo, tem um filme muito interessante chamado O Mensageiro, que é estrelado por Anthony Quinn, que é um filme que não é muito antigo, década de 90, na primeira década desse novo milênio, né, do ano 2000. Esse filme Mensageiro fala sobre exatamente o encontro do homem com Alá, ou seja, a descoberta do islamismo. E Maomé, que era naturalmente o principal representante, né, ou o principal representante da cultura islâmica, ele não era representado por nenhum ator. Então as pessoas, quando conversavam com Maomé no filme, olhavam para a câmera e não simplesmente mostravam uma pessoa, porque eles acreditavam que seria uma blasfêmia, diferentemente do que acontece no cristianismo, quando nós representamos Jesus das mais variadas formas, seja através de escultura, seja através de pintura, não importa como seja. Né? Então, a gente vê que, no caso dos árabes, voltando exatamente ao que eu falava para vocês, essa cultura dos árabes de armazenar informações, diferente do que acontece no presente. Né? Quando se fala em Arábia, a gente pensa em deserto e em petróleo. No passado, quando se falava em árabes, nós falávamos em cultura pura. Então eles tinham uma tradição de enviar emissários em várias regiões do mundo, tanto do mundo ocidental como do mundo oriental, para poder comprar e adquirir livros, publicações, textos que falassem de cultura, que falassem de ciência. E eles montaram, então, a sua grande biblioteca. E muito desse material de Alexandria foi exatamente salvo pelos árabes. Então alguma coisa que nós temos de lá foram traduções que foram feitas para o árabe, depois retraduções que foram chegadas, por exemplo, para o latim, né, ou então para as línguas da Europa de um modo geral. Então, quando se perdeu Alexandria, nós perdemos muita coisa sobre tudo isso. Então, como foi colocado por Leon Denis aqui, muita coisa do que nós sabemos sobre a ciência religiosa do Egito, ela vem exatamente através dos escritos, né, das pedras, dos hieróglifos, que conseguiram alcançar essas traduções através da famosa pedra de Roseta, como eu comentei com vocês. E continua. Um dos grandes sábios modernos, Champollion, descobriu 3 espécies de escritas nos manuscritos e sobre os templos egípcios. Por aí ficou confirmada a opinião dos antigos, isto é, que os sacerdotes empregavam 3 classes de caracteres. Os primeiros, demóticos, eram simples e claros. Os segundos, hieráticos, tinham um sentido simbólico e figurado. Os outros eram hieróglifos. É o que Heráclito exprimia pelos termos de falante, significante e ocultante. Então nós temos ali, né, o entendimento de como eram esses escritos. Aqueles que eram falantes, aqueles que tinham grande significado e aqueles que eram os ocultantes. Esses ocultantes eram os principais. Bom dia, Caput, bom dia, pessoal. Os hieróglifos tinham um triplo sentido e não podiam ser decifrados sem a chave. A esses sinais aplicava-se a lei da analogia que rege os mundos, natural, humano e divino, e que permite exprimir os 3 aspectos de todas as coisas por combinações de números e figuras, que reproduzem a simetria harmoniosa e a unidade do universo. É assim que, no mesmo sinal, o adepto lia, ao mesmo tempo, os princípios, as causas e os efeitos, e essa linguagem tinha para ele extraordinário valor. Saído de todas as classes da sociedade, mesmo das mais ínfimas,
o sacerdote era o verdadeiro senhor do Egito. Os reis por ele escolhidos e iniciados só governavam a nação a título de mandatários. Altas concepções, uma profunda sabedoria, presidiam os destinos desse país. No meio do mundo bárbaro, entre a Síria feroz, apaixonada, e a África selvagem, a terra dos faraós era como uma ilha açoitada pelas ondas em que se conservavam as puras doutrinas, a ciência secreta do mundo antigo. Aqui em cima, mais uma vez, Leon Denis faz uma referência, como, por exemplo, aqui fala sobre a chave, a necessidade de uma chave para se decifrar esses segredos. Essa chave foi descoberta tempos depois, né, pelos pesquisadores, pelos arqueólogos europeus. O Brás perguntou aqui se muitos países têm o Alcorão como constituição, principalmente os países do Oriente Médio, né, Brás? Quando se fala, por exemplo, sobre Irã, o Iraque hoje já é uma democracia, mas o Irã vive a era dos ayatolás. Nós temos no Afeganistão a mesma coisa também, que é uma constituição. Na África nós temos, quando se fala sobre punição das pessoas, das mulheres, das crianças, dos homens, essas punições elas não são feitas através de uma constituição, mas através do Alcorão, que é exatamente o livro sagrado que rege não apenas a vida espiritual, mas também a vida administrativa desses países. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E continua aqui para nós. Os sábios, os pensadores, os diretores de povos, gregos, hebreus, fenícios, etruscos, iam beber nessa fonte. Então, quando a gente fala sobre esses povos, os gregos, por exemplo, da filosofia grega, que todos nós tanto conhecemos, os hebreus, que é exatamente aquele povo, né, que fala, que tem as tradições pré-judaica, né, que viveram no Oriente Médio, que tiveram Abraão como pai, por exemplo, lembrando que Abraão não era apenas o pai dos hebreus, mas ele é também considerado o pai dos muçulmanos, que também o consideram como grande personalidade, assim como também o pai dos próprios dos cristãos, de um modo geral. Os fenícios, que viviam ali à beira do mar Mediterrâneo, que eram grandes comerciantes e navegadores. Os etruscos, que se localizavam naquela região onde hoje é a Toscana, ali um pouco acima de Roma, na Itália, né? Então esses povos buscavam essas filosofias, buscavam essas ideias espiritualistas, exatamente nessa mesma fonte do Egito. E continua. Por intermédio deles, o pensamento religioso derramava-se dos santuários de Ísis sobre todas as praias do Mediterrâneo, fazendo despontar civilizações diversas, dessemelhantes mesmo, conforme o caráter dos povos que as recebiam, tornando-se monoteísta na Judéia, com Moisés, politeísta na Grécia, com Orfeu, porém uniforme em seu princípio oculto e sua essência misteriosa. O culto popular de Ísis e de Osíris não era senão uma brilhante miragem oferecida à multidão. Debaixo da pompa dos espetáculos e das cerimônias públicas, ocultava-se o verdadeiro ensino dos pequenos e grandes mistérios. A iniciação era cercada de numerosos obstáculos e de reais perigos. As provas físicas e morais eram longas e múltiplas. Exigia-se o julgamento de sigilo e a menor indiscrição era punida com a morte. Essa temível disciplina dava forma e autoridade incomparáveis à religião secreta e à iniciação. À medida que o adepto avançava em seu curso, descortinavam-se-lhe os véus, fazia-se mais brilhante a luz, tornavam-se vivos e animados os símbolos. Aqui a gente faz um retrospecto daquilo que nós já lemos, falando, por exemplo, sobre o zoroastrismo, né, onde Zoroastro, naquela região do Oriente Médio, também divulgava essa religião. Nós falávamos sobre a religião dos hindus, falamos agora sobre a religião egípcia, falamos até mesmo das religiões, né, dos antigos povos hebreus, em que, como Leon Denis colocou no início do capítulo sobre a Índia, ele dizia que quando nós olhamos para uma religião, nós vemos normalmente as pessoas trajadas de uma forma característica, utilizando roupas ritualísticas, roupas cerimoniais e tudo mais. Nós vemos os rituais que são realizados nos templos para a população. Nós vemos ali as cerimônias que são realizadas. Tudo isso é visto, como Leon Denis colocou para nós, a forma externa da religião. Mas a forma interna, a forma íntima, somente aqueles que eram iniciados tinham conhecimento. E é exatamente aí que se estreitava a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual.
Então, popularmente, como nós falamos, vulgarizar uma religião, torná-la conhecida por todas as pessoas, era oferecido apenas aquilo que as atraíam, né? Aquilo que as atraía, aquilo que proporcionava a elas um envolvimento, um conforto. E até mesmo quando se fala sobre uma questão de identidade. Hoje pela manhã eu assisti a um documentário, ou finalzinho de uma reportagem, que falava sobre a vida histórica de Jesus, que é um tema de debate muito interessante. E ele falava exatamente sobre a importância das religiões. Qual a importância da religião numa sociedade? Ela é não apenas uma questão de autorreconhecimento, mas também uma questão de identidade. Assim, os judeus, naquela época dos romanos, se mantiveram vivos por essa força da religião, por força da crença. Não era simplesmente pela amizade que eles tinham. Os cristãos se sustentavam naquela época após vinda de Jesus também nas primeiras comunidades, por causa dessa identidade que eles tinham na mesma crença. Então a religião ela tem uma função muito mais importante do que nós imaginamos. Durante a Segunda Guerra Mundial e depois, né, no estabelecimento da religião judaica ou árabe, naquela região do Oriente Médio, na Palestina, os árabes também se fortaleciam por causa da identidade religiosa. Então eu posso nem saber quem você é, posso não saber onde você mora, não sei a sua condição social. Quando eu fico sabendo qual é a sua religião, nós imediatamente já criamos uma empatia. Vocês já perceberam isso? Que se por acaso você se encontra num local público e você começa a conversar com as pessoas e uma delas se identifica, por exemplo, eu também sou espírita, de imediato se estabelece uma afinidade. Se por acaso ela se coloca de uma outra religião, automaticamente já existe ali quase que uma repulsa, dependendo da forma como essas religiões se veem. Então a gente vê que a identidade religiosa de um povo, desde os tempos mais antigos, sempre teve grande importância na união e na identidade de cada grupo. O Daniel colocou o que é o Corão, né? O Corão, o Alcorão, é o livro sagrado dos muçulmanos. É o livro sagrado da religião islâmica. Fazendo uma comparação muito pobre, o Alcorão é mais ou menos aquilo que a Bíblia é para os cristãos. Só que o Alcorão ele vai muito além de um texto bíblico, de um texto religioso. Ele é um texto moral, ele é um texto administrativo, né? Então assim ele tem essa grande força. Para os muçulmanos, o Alcorão tem muito mais valor do que a Bíblia tem para os cristãos, para a gente ter uma ideia. E olha que a Bíblia é importante para os cristãos. O Zé colocou, né, por isso que há pouco, né, que Estado e religião se separaram. E continua ainda com uma certa resistência, né, Zé? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente lembra que na Constituição de 1823, que foi a primeira Constituição do Brasil independente que Dom Pedro I criou, ele falava, por exemplo, que lá constava que o catolicismo era a religião oficial do Brasil. E essa religião durou, né, oficial, durou ali quase 80 anos, até que em 1892, né, deixa eu ver, 89, 92, quando surgiu a primeira Constituição do Brasil como república, ali constava, a partir daquele momento, que o Brasil era um país laico. Ou seja, que o país havia uma separação oficial entre religião e administração. Mas lá no Brasil colônia, ou no Brasil ainda império, né, após o Brasil colônia, nós tínhamos na Constituição uma determinação oficial de que o Brasil tinha aquela religião. E hoje nós temos países que ainda assumem a religião como parte da administração. Bom, vamos em frente. Falávamos então sobre a questão do oculto e daquilo que era revelado, a importância que se tinha na preservação desses mistérios todos, né? Então, continua para nós aqui. A esfinge, cabeça de mulher em corpo de touro, com garras de leão e asas de águia, era a imagem do ser humano emergindo das profundezas da animalidade para atingir a sua nova condição. O grande enigma era o homem trazendo em si os traços sensíveis da sua origem, resumindo todos os elementos e todas as forças da natureza inferior. Deuses extravagantes com cabeça de pássaros, de mamíferos, de serpentes, eram outros símbolos da vida, em suas múltiplas manifestações. Osíris, o deus solar, e a Ísis, a grande natureza, eram celebrados por toda parte.
Mas acima deles havia um Deus inominado, de que só se falava em voz baixa e com timidez. Aqui, antes da gente continuar, a gente lembra primeiro, quando se fala sobre as religiões, por exemplo, mitológicas, né, ou que nós consideramos religiões pagãs, tanto na Grécia como em Roma, nós tínhamos ali o panteão greco-romano com deuses que tinham características antropomórficas, ou seja, antropo, homens, formas, né, morfas de formas de homens. Então nós tínhamos ali estátuas de suas divindades, né, estátuas, por exemplo, de Zeus, estátuas de Atena, estátua de Júpiter. Então cada cultura fazendo ali, trazendo a sua característica. Então, antropomorfa. No caso do Egito, eles tinham uma característica chamada de antropozoomórfica, porque era a forma de homem e de animal ao mesmo tempo. Tanto que nós tínhamos ali, né, Anubis, que era o deus da morte, ele era considerado, por exemplo, era aquele homem com cabeça de chacal. Então eram características também de juntar a natureza em suas diversas formas, tanto na forma animal, como também na forma humana, que era uma característica deles. E aqui também, quando se fala sobre esse Deus inominado, uma característica do Egito que eles tinham, diferentemente, por exemplo, dos hebreus. A gente lembra que os egípcios, quando eles começaram a manifestar essas religiões, segundo os estudos que fizeram, datam mais ou menos de 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos, as primeiras dinastias, quando começaram as construções das pirâmides e tudo mais. No caso da religião judaica, ou religião hebraica, nós tínhamos ali Moisés vivendo, por exemplo, há 1.200 anos antes de Cristo. Então a gente vê o Egito há 3.000 anos antes. Moisés vivendo ali de 1.200 a 1.500 anos antes. Então a religião, do caso dos egípcios, tem quase o dobro de tempo daquela que os hebreus acabavam cultuando, ou seja, o monoteísmo. E ao mesmo tempo, como nós já conversamos, a religião hindu, ela tem aproximadamente 7.000 anos de história, considerada por muitos, né, muitos estudiosos, a religião mais antiga que se tem no planeta, nas suas mais variadas formas, do hinduísmo, depois virou o brahmanismo, depois teve aquela vertente do budismo também, então sempre foi se separando e trazendo características novas conforme a evolução do tempo. Então, nesse caso, a gente pega, por exemplo, o monoteísmo trazido por Abraão, que falava de um Deus único, diferentemente daqueles vários deuses regionais que se tinha, né, que se mais para cada grupo havia ali um Deus que era cultuado, até que então chegou a religião monoteísta. Os egípcios, eles tinham uma característica, porque eles tinham um Deus único, mas ao mesmo tempo isso não impedia que tivessem outras divindades de menor valor. Então eram vários deuses, todos eles controlados ou como sendo originados de um Deus único. Então é mais ou menos um monoteísmo, mas com essas características misturadas, né? E continua aqui para nós. Antes de tudo, o neófito aprendia a conhecer. Neófito era aquele que estava iniciando no novo conhecimento, como por exemplo, no caso de um indivíduo que estava iniciando o conhecimento numa religião, ele era considerado um neófito. Assim como aquele que se aproxima do Espiritismo e começa a estudar os primeiros livros, ter os primeiros conhecimentos sobre as bases da doutrina, também é considerado um neófito. Então, antes de tudo, o neófito aprendia a conhecer-se. O Hierofante falava-lhe assim: ó alma cega, arma-te com o facho dos mistérios, e na noite terrestre descobrirás teu dúplice luminoso, tua alma celeste. Segue esse gênio divino, e que ele seja teu guia, porque tem a chave das tuas existências passadas e futuras. Então o Hierofante, que era ali o responsável pela divulgação da religião para aqueles que eram os novos, já traziam essa ideia das tuas existências passadas e futuras. Aí a gente já começa a fazer uma conexão daquilo que o Espiritismo estuda hoje, com relação à pluralidade das existências e à imortalidade da alma. Então sabia que o indivíduo vinha de algum lugar, de existências passadas aqui no mundo físico, e ia para existências futuras também aqui no mundo físico. Então a ideia da reencarnação, que era entendida lá no hinduísmo, que falava sobre a imortalidade da alma, e as reencarnações para que o espírito se depurasse, saindo do ciclo dos vícios do mundo físico, alcançassem o estado de nirvana. Aqui o Egito é a mesma coisa. Vamos em frente. Diz Leon Denis para nós: no fim de suas provas,
fatigado pelas emoções, tendo 10 vezes encarado a morte, o iniciado via aproximar-se dele uma imagem de mulher, trazendo um rolo de papiros. E aí então ela dizia o seguinte: sou tua irmã invisível, diz ela, sou tua alma divina, e isto é o livro de tua vida. Ele encerra as páginas cheias das tuas existências passadas e as páginas brancas das tuas vidas futuras. Um dia as desenrolarei todas diante de ti. Agora me conheces. Chama-me e eu virei. Já traz para nós também uma característica do intercâmbio com o mundo espiritual, que já começa também a perceber que essas religiões antigas, essas bases eram cultuadas há muito tempo. E como nós já conversamos, quando se fala, por exemplo, sobre as bases do espiritismo, muita gente diz assim: vocês que são espíritas, que acreditam em reencarnação, na verdade nós não acreditamos em reencarnação, nós estudamos a reencarnação por já ser uma cultura, né, um entendimento das religiões mais antigas que tiveram aqui no nosso mundo. Isso porque nós não chegamos ainda na região da Europa, onde nós falamos dos druidas, nós falamos dos celtas, que também tinham entendimento sobre a reencarnação. Nós estamos falando do mundo oriental, estamos falando da África, depois nós chegaremos na Europa. E continua. Enfim, diz Leon Denis, na varanda do tempo, debaixo do céu estrelado, diante de Mênfis ou Tebas adormecidas, duas grandes cidades, né, da região lá do Egito, do Alto Egito e do Baixo Egito, o sacerdote contava ao adepto a visão de Hermes, transmitida vocalmente de pontífice a pontífice e gravada em sinais hieroglíficos nas abóbadas das criptas subterrâneas. Então aqui a gente já sai um pouquinho. Quando se fala em Egito, a gente pensa em quê? Pensa em pirâmides, pensa nos faraós, pensa nos escravos, tudo aquilo que é passado para nós pela história de um modo geral. Inclusive hoje, quando nós estudamos história do povo egípcio, naturalmente nós entramos em contato com a cultura hebraica, porque aquela história que teve de Moisés, que foi adotado por um faraó, que depois se tornou o libertador dos escravos, depois nós tivemos o Êxodo, que foi ali levar os escravos atravessando pelo Rio Vermelho, até chegar à Terra Prometida e coisa e tal. Isso não é apenas um texto escrito num livro sagrado, num livro religioso. Isso são textos contados pela própria história. Exatamente porque muito pouca informação se tem sobre, por exemplo, o povo hebreu. Toda a história do povo hebraico é contada no Antigo Testamento. E o livro de história fala exatamente sobre isso, que as tradições do povo hebreu estão registradas nos livros tal, 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 e vai contando então a história. E aí nós temos esse contato dos hebreus com os egípcios, exatamente naquele processo de escravidão, quando Moisés levou o povo pelo deserto para poder chegar à Terra Prometida. E diz para nós aqui então, e outro detalhe que eu falei para vocês, né? Então quando se fala sobre o Egito, nós temos esse contato das fotografias, do turismo e coisa e tal. Mas o que não se conhece muito do Egito, o que é mais interessante, é exatamente essas criptas subterrâneas, esses monastérios, que eu falei para vocês que na época de Jesus eram comentados, né, dos monastérios, dos essênios, de outros grupos que nós tínhamos, que eram grupos que não se destacavam muito, mas eram grupos de filósofos, de pensadores, que tinham esse conhecimento desses mistérios sagrados. Então quando se fala, era transmitida vocalmente de pontífice a pontífice, ou seja, de líder religioso para outro líder religioso que o herdava, né? E gravada em sinais hieroglíficos nas abóbadas das criptas subterrâneas. Então nós tínhamos as criptas, no teto escritas essas palavras sacramentais, todos esses segredos, esses mistérios, e só entravam nessas criptas aqueles que tinham sido iniciados ou que tinham capacidade de compreender o valor de estar naquele local, a importância de estarem naquele local. E continua. Um dia, Hermes viu o espaço. Lembra que Hermes era uma divindade, né? Hermes viu o espaço, os mundos e a vida, que em todos os lugares se expandia. A voz da luz, que enchia o infinito, revelou-lhe o divino mistério. E diz aqui para nós. A luz que viste é a inteligência divina que contém todas as coisas sob seu poder e encerra os moldes de todos os seres. As trevas são o mundo material em que vivem os homens da terra. O fogo que brota das profundezas é o Verbo divino. Deus é o Pai, o Verbo é o Filho,
Sua união faz a vida. O destino do espírito humano tem duas fases: cativeiro na matéria, ascensão na luz. As almas são filhas do céu, e a viagem que fazem é uma prova. Na encenação perdem a reminiscência de tua origem celeste. Cativas pela matéria, embriagadas pela vida, elas se precipitam como uma chuva de fogo com estremecimentos de volúpia, através da região do sofrimento, do amor e da morte, até a prisão terrestre em que tu mesmos gemes e em que a vida divina parece-te um sonho vão. As almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos. Porém, as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, com a energia da vontade adquirida pela luta. Tornam-se luminosas porque possuem o divino em si próprias e irradiam-no nos seus atos. Reanima, pois, teu coração, ó Hermes, e tranquiliza teu espírito obscurecido pela contemplação desses voos de almas subindo na escala das esferas que conduz ao Pai, onde tudo se acaba, onde tudo começa eternamente. E as 7 esferas disseram juntas sabedoria, amor, beleza, justiça, esplendor, ciência e imortalidade. Isso aqui palavras dos religiosos, né, do pontífice lá. E o pontífice acrescentava também naquele ritual: medita sobre esta visão. Ela encerra o segredo de todas as coisas. Quanto mais souberes compreendê-la, tanto mais verás se alargarem os seus limites, porque governa a mesma lei orgânica orgânica os mundos todos. Entretanto, o véu do mistério cobre a grande verdade, pois o conhecimento total desta só pode ser revelado àqueles que atravessarem as mesmas provas que nós. É preciso medir a verdade segundo as inteligências, velá-la aos fracos porque os tornaria loucos, ocultá-la aos maus porque dela fariam arma de destruição. A ciência será tua força, a fé tua espada, o silêncio seu escudo. Então vemos nesse ensinamento aqui trazido lá das crenças egípcias, né, uma grande filosofia, porque é exatamente aquilo que nós entendemos hoje como parte de toda a história. Então não se fazem, por exemplo, não se faziam no Egito ocultarem essas grandes verdades para aqueles que eram fracos ou para aqueles que traziam maldade no coração, por uma questão de tradição. Faziam por uma questão quase que natural. Era um reflexo daquilo que era verdade, como Jesus disse na sua época: não joguemos pérolas aos porcos. Não ofendendo as pessoas e não ofendendo os porcos, mas mostrando a simplicidade do animal, porque não é o porco porque vivia na lavagem, porque o porco era sujo, mas ele poderia falar de qualquer outro animal, mas os porcos estavam ali. Então falava sobre a crença nos animais, ela fala sobre o entendimento dos animais na sua simplicidade e na sua ignorância, e as pérolas como sendo ali pontos de luz de sabedoria. Então não adianta você querer trazer a público revelações que fariam com que as pessoas entrassem em pânico. E o detalhe que nós vemos nessa relação que se tem com a doutrina espírita é exatamente aquilo que os espíritos dizem para nós na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegou o momento em que todas as coisas serão esclarecidas no seu verdadeiro sentido. E quando se fala sobre isso, mostra exatamente que nós chegamos num ponto da humanidade em que acabou o tempo das fantasias, acabou o tempo de faz de contas. É hora de nós conhecermos exatamente essa verdade que vem para nós trazida naturalmente dentro dos nossos limites. Porque quando nós falamos sobre o conhecimento do universo, o nosso conhecimento é muito limitado, é muito restrito. E o que nós sabemos do mundo espiritual trazido pela doutrina é aquela cartilha, é aquele beabá, onde nós aprendemos as primeiras letras do passado. Então pensamos assim: eu conheço todo o universo porque eu li a codificação de Allan Kardec. Essa é uma grande ilusão, porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós veremos tanta coisa que vai muito além daquilo que nós somos capazes de compreender. O que nós sabemos hoje é a existência de um mundo espiritual. É a nossa condição de imortalidade, que mesmo falando que nós somos imortais, nós não conseguimos assimilar. Nós fizemos um estudo aqui certa vez, que acabou queimando alguns neurônios, a maioria dos meus inclusive, quando nós começamos a falar um pouquinho sobre o pensamento científico.
que o nosso pensamento, por exemplo, se programa. Você sabe, mentalmente você consegue determinar quanto vale um segundo, quanto vale um minuto, quanto vale uma hora. Você consegue fazer uma programação de quanto que você consegue trabalhar durante um dia, durante uma semana, um mês, um ano. Você consegue ter um entendimento sobre a sua vida de 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Então eu tenho aqui 4 décadas e meia de vida. Dessas 4 décadas e meia eu tenho mais ou menos ali umas 3 décadas e alguma coisa de noção de que eu existia, de que eu era alguém, de que eu estava vivo. Consigo imaginar como vai ser o mundo daqui a 100 anos? A gente já fala assim, bom, pensar do século, no passado a gente consegue, porque nós temos os livros de história, que vão mostrando fotografias, vão mostrando fatos, eventos e tudo mais. E aí então a gente consegue fazer expandir um pouco a nossa visão a respeito dessas ideias. Agora quando eu falo, por exemplo, sobre o milênio, o que são 1000 anos na nossa cabeça? Será que a gente consegue imaginar tudo aquilo que comporta 1000 anos? Será que nós conseguimos imaginar, por exemplo, quanto que acontece quando se fala sobre a formação do nosso planeta? 4,5 bilhões de anos. Será que a gente tem ideia do tamanho desse número? Do que significa isso em termos de tempo? Agora imaginemos quando nós conseguimos falar sobre imortalidade. Que Deus é eterno, existiu desde o princípio e vai existir para sempre. Que nós somos imortais, que nós vamos viver para sempre. A gente não consegue assimilar isso. Quando se fala assim, você é imortal, a primeira coisa que a gente faz é procurar um calendário. Deixa eu ver até onde vai isso. E a gente sabe que não vai conseguir alcançar. Sandizinha colocou, é como se não conseguíssemos nos sentir como espíritos mortais. Não conseguimos. Porque a matéria ela tem uma influência muito grande ainda sobre nós. A matéria é a nossa realidade hoje. Quando você fala, eu estou vivo, por que você entende que está vivo? É porque seu corpo se mexe, porque seu coração bate, porque você tem fome, você tem sono, você trabalha. Isso significa vida para nós. Mas e se por acaso você perder seu corpo físico? Qual vai ser o seu entendimento de vida? É aí que somente os espíritos conseguem compreender. Então o conhecimento que nós temos do mundo espiritual é a partir da nossa perspectiva física. O mundo espiritual a gente sabe que os espíritos existem, a gente sabe que os espíritos são imortais, que os espíritos fazem e acontecem de acordo com o potencial deles, mas como a nossa mente consegue concretizar isso tudo? Ela não consegue. Porque a gente apenas vive no mundo de faz de conta. A gente imagina como as coisas são, mas a gente não consegue assimilar porque a nossa mente não consegue transcender a barreira da matéria. E até mesmo os espíritos, quando desencarnam, a gente sabe disso nas tantas declarações e temas que nós estudamos, até mesmo os espíritos, quando desencarnam, eles não conseguem ter essa noção. Eles dizem assim, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de barriga, está faltando um pedaço do meu corpo, eu estou muito doente, estou sentindo dor. Até mesmo o espírito tem dificuldade de entender a sua nova realidade. É por isso que nós falamos que quanto mais o espírito evolui, mais é a compreensão que ele tem de si mesmo, mesmo estando encarnado, porque ele pode estar encarnado, mas a sua mente já está habituada com a realidade do mundo espiritual. O Braz lembrou aqui que a influência da matéria é tão grande que atrofia o nosso espírito. Muito, Braz, muito mesmo. E nós demoramos muito para poder fazer com que essa fisioterapia moral e intelectual, para poder liberar esses músculos que atrofiaram, né? E isso demora. Por isso que o espírito, quando chega no mundo espiritual, ele demora muitas vezes anos para se adaptar a essa nova realidade. Não é assim, ó, desencarnei, eu estou bem, tá tudo legal. Não é assim, não. Demora e muito para poder se libertar disso tudo e entender que ele vive uma nova realidade. Então vamos em frente aqui, onde nós paramos. Tá. Leon Denis diz o seguinte, a ciência dos sacerdotes do Egito ultrapassava em bastantes pontos a ciência atual. Conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado e praticavam largamente a sugestão. É o que eles chamavam de magia. O alvo mais elevado a que o iniciado podia aspirar era a conquista desses poderes, cujo emblema era a coisa dos magos. Aí tem uma citação aqui para nós. Sabei, diziam-lhe, o que significa esta coroa. Tua vontade, que se une a Deus para manifestar a verdade e operar a justiça, participa já nesta vida da potência divina sobre os seres e sobre as coisas, recompensa eterna dos espíritos livres. O gênio do Egito foi prostrado pela onda das invasões. A escola de Alexandria colheu algumas de suas parcelas que transmitiu ao cristianismo nascente. Antes disto, porém,
os iniciados gregos tinham feito penetrar as doutrinas herméticas de Hélade. É aí que vamos encontrá-las. Então aqui termina essa passagem, né, desses estudos, claro, estudos superficiais, estudos simples, sobre esses mistérios do Egito. Então aqui, na verdade, Leon Denis pegou para nós algumas pequenas páginas, né, até provavelmente, viu, o Rogério, porque na verdade, né, que nós temos ali de entender essa nossa realidade, é através exatamente da nossa relação. Porque primeiro a gente desenvolve muito mais do que o intelecto. Nós vivemos aqui no mundo físico exercitando constantemente os sentimentos. O sentimento que você sente por si mesmo, o sentimento que você sente pelos seus semelhantes, pelas suas propriedades. Então nós temos, por exemplo, o amor que nós temos pelas plantas e o amor que nós temos pelos animais. O sentimento que é estimulado pela música, pela arte, pela cultura. Os sentimentos positivos e negativos que são instigados nas nossas relações. Então nós vemos, na verdade, que o primeiro passo para o desenvolvimento do indivíduo é ele saber dominar os seus próprios sentimentos. Porque muita gente diz assim, olha, o que eu gosto mesmo é de estudar, eu gosto de conhecimento. Mas ele nem se deu conta que desde o momento em que ele nasce, ele está sendo estimulado no seu sentimento, quando ele cria afinidade com seus pais, com seus irmãos, com a sua família, com seus coleguinhas da escola. O conhecimento vem naturalmente através dessa busca, mas o sentimento é estimulado desde o princípio. Você pode estar sozinho não fazendo nada. Aí aparece seu animal de estimação e encosta do seu lado. E você começa então a afagar o animal. Isso na verdade é um exercício do sentimento. Que para nós é um grande desafio, porque às vezes você gosta de uns, não gosta de outros, gosta de algumas coisas, não gosta da outra, e esse gostar pode ser desde a forma mais intensa, naquele amor puro e verdadeiro, que nós ainda não conhecemos, até aquele ódio mais intenso que acaba nos desequilibrando. E aí então a gente entra naquela passagem, naquele texto escrito atribuído pelo menos ao Chico Xavier, que fala sobre as diversas formas do amor. O amor que se revela através da ciência, o amor que se perturba através do ciúme, o amor que se engrandece através da sabedoria. E então o amor vai se desenvolvendo nos seus mais variados aspectos. Então, na verdade, muito antes de conhecermos a realidade espiritual, exatamente esse sentimento de solidariedade, de convivência, de relação entre todos, é o que vai nos estimular no nosso desenvolvimento. Porque você pode chegar no mundo espiritual completamente ignorante da realidade que existe lá. Mas se você tiver sentimentos elevados, certamente você vai ter grandes afinidades no mundo, naquele local. Muitas vezes eu me desenvolvo intelectualmente, dizendo que eu conheço todos os livros, conheço todos os mistérios e tudo mais, mas que na verdade tenho sentimentos extremamente desequilibrados. E esse conhecimento em nada vai me ajudar. Então, o primeiro passo que nós temos é o desenvolvimento dos nossos sentimentos. Depois vem do intelecto e depois, naturalmente, vem da nossa, dos nossos valores, da nossa moralidade. São três aspectos importantes, que eles até, obviamente, se desenvolvem em conjunto, mas cada um com maior intensidade. A parte dos valores é aquela parte mais difícil de nós trabalharmos. E é a parte que nós menos nos interessamos. Porque exige sacrifício, exige renúncia e tudo mais. Mas o sentimento ele vem de modo natural. O intelecto vem por contato, por conhecimento. Os valores é realmente por trabalho íntimo de cada um. Ligeirinho colocou, precisamos praticar, e às vezes temos conhecimentos, mas não praticamos. Mas é natural, a lei de causa e efeito está aí para empurrar todo mundo, Não tem porquê, não precisamos nos preocupar com isso. A Leila colocou, tem um livro belíssimo, que se chama O Egípcio. É enorme, mas conta como eles viviam. Então, para quem gosta da história egípcia, está ali feito, a recomendação. E o Zé lembrou aqui também, consta aí no trecho que teria 30 mil anos. Porque, na verdade, a gente fala assim, quando se fala sobre o estudo dos egípcios, nós falamos sobre uma sociedade estruturada. É como se nós falássemos do Brasil. Quanto tempo existe a nação brasileira? Desde a sua descoberta até a sua formação inicial, até e tudo mais, a gente tem ali aproximadamente 500 anos, 400 anos. Mas quanto tempo os indígenas viviam aqui? 30 mil, 100 mil anos, talvez. Então nós falamos assim, quando se fala sobre o Egito, a gente fala sobre essa organização, com esse formato da sociedade, com economia, com cultura, com religiosidade e tudo mais. Bom, nós terminamos por aqui. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Egito,
naturalmente é só fazer uma pesquisa paralela, tem muitos livros, muitos vídeos, documentários que falam sobre a vida deles, né? E um detalhe interessante que falava sobre essa questão aqui que Leon Denis acabou não abordando, naturalmente até por falta de conhecimento na época, porque a gente tem muito material hoje, que foi descoberto depois que pirâmides foram descobertas também. Então primeiro abriam, né? Tá certo? Então abriam primeiro as pirâmides, primeiro tinham que descobrir que elas existiam, e as expedições naquela época eram bastante limitadas em termos de recursos, de tecnologia. Aí as pirâmides foram descobertas, foram abertas, e muito material foi então encontrado. Esse material foi estudado, catalogado, foi decifrado inclusive, e eles encontraram, para a gente ter uma ideia, 3 livros interessantes sobre a cultura egípcia. Primeiro fala dos livros das pirâmides, que fala exatamente sobre a vida dos faraós. O livro dos sarcófagos, que falava sobre a preparação dos mortos para o mundo espiritual, e depois o próprio livro dos mortos, que falava sobre a vida dos mortos após a vida espiritual. Então as pessoas normalmente compravam esses papiros, eram papiros, né, enrolados, aquele tecido antigo onde se escrevia, não tinha ainda celulose para se trabalhar. E aí então as famílias que tinham mais recursos compravam esses papiros, e no momento em que o indivíduo morria, né, fazia para algumas famílias que eram mais ricas, faziam embalsamamento, faziam a preparação naquelas pequenas criptas, nas pirâmides também, né, que eram menores, mas também ali bem interessantes. E aí então colocava-se esses papiros, o livro dos mortos principalmente, junto ao corpo, para que assim que o indivíduo acordasse no mundo espiritual, ele tivesse um mapa que o guiasse pelo mundo espiritual. Assim como também acontecia com os próprios budistas. Nós temos ali o livro tibetano dos mortos, que fala a mesma coisa. Que era uma tradição, por exemplo, o indivíduo morria, e durante 7 dias eram feitas aquelas leituras, para que o espírito encontrasse o caminho no mundo espiritual. Porque ele ia passar pela fase do julgamento, ele ia passar pela fase do despertamento, e depois de encontrar, então, o caminho mais elevado. Então esses livros sagrados que foram descobertos depois, que Leon Denis infelizmente não falou, tanto que a gente vê aqui que o texto é muito pequeno, exatamente porque o conhecimento que se tinha do mundo egípcio, em termos de culturas e descobertas, ainda era muito limitado. E mais uma vez, a maior parte do conhecimento que nós temos do Egito hoje veio exatamente no século XX, por causa das descobertas arqueológicas e das traduções que fizeram. Então, certamente, para quem quiser conhecer um pouco mais, procure um documentário do Discovery, do National Geographic, ou um livro que fale sobre isso, e se aprofunde um pouco mais, mas principalmente nesse aspecto religioso. Porque o aspecto social nós sabemos sobre, por exemplo, o rio Nilo, que tinha grande importância econômica para os egípcios. Nós tínhamos ali também as guerras que havia naquela época, a formação do Alto Egito, do Baixo Egito, Tebas e Mênfis, que eram cidades que tinham ali 2 conflitos, os faraós e tudo mais. Isso aí tudo é cultura geral. Mas o importante para nós é buscarmos exatamente essa visão espiritualista que se tem do Egito. E não apenas a questão do culto aos deuses antropozoomórficos, mas principalmente desses mistérios que não foram revelados naquela época e que hoje nós temos conhecimento porque conseguiram encontrar essas criptas, encontrar esses escritos. Então a ideia, por exemplo, das pirâmides, o porquê da existência delas. As pirâmides nada mais são do que cemitérios. Todo mundo olha que coisa linda as pirâmides e tal. Inclusive, recentemente, alguns estudos conseguiram decifrar como os egípcios, os escravos na época, conseguiram construir as pirâmides transportando aquelas pedras grandes. Eles molhavam a areia e facilitavam o deslize das pedras, né? Então os escravos, os hebreus principalmente, que eram escravos dos faraós, que faziam esse trabalho. E aí construíam essas grandes pirâmides, com todos aqueles labirintos e portas secretas e armadilhas e tudo mais para que ninguém invadisse. E lá dentro, então, tiravam os órgãos de todos os órgãos de um faraó, ou da personalidade que estava com ele, colocava naqueles potes sagrados para sua conservação, mumificavam os corpos, para que depois, quando ele acordasse no mundo espiritual, ele encontrasse o seu corpo intacto com todos os órgãos, a riqueza que também era depositada naquele local, e juntamente com isso os escravos que morriam com eles. Colocavam comida, as pessoas que morriam junto, que eram seus construtores, que eram seus escravos e tudo mais. Então a gente vê assim que, dentro dessa visão
social nós temos muita informação, mas e a visão espiritual deles de fato? E além dessa parte mística que a Fraterna lembrou, quando se fala sobre a estrutura das pirâmides, né, hoje nós temos centros espiritualistas que você entra e você tem ali uma pirâmide pendurada no teto, porque ela irradia energia e tudo mais. Então são essas situações, essas questões místicas que também acabam entrando hoje. Então vale a pena esse estudo para conhecer um pouquinho mais sobre a vida dos egípcios. Um outro detalhe que vale a pena a gente compreender é com relação a essas magias que eram praticadas naquela época. Que magias seriam essas exatamente? Esse conhecimento oculto. Aqui que nós falamos sobre práticas ocultas, conhecimentos do sobrenatural, utilização de magnetismo e sonambulismo, evocação de mortos, tudo isso era feito naquela época. Só que aqueles que tinham capacidade para fazer isso, que tinham esse domínio, eram exatamente aquelas pessoas que já avançavam naquele campo, né, de domínio da magia, de domínio dos mistérios, e que isso acabou tornando essas pessoas muito especiais. Quando você falava, por exemplo, entre faraó e um sacerdote, o sacerdote muitas vezes tinha muito mais importância do que o faraó. O faraó, nesse caso, por exemplo, ele tinha importância para a sociedade, porque ele era enviado dos deuses. Mas para que ele fosse recebido como sendo enviado dos deuses, dependia do sacerdote. Então esses conhecimentos que eram transmitidos desde aqueles que eram os iniciantes, até aqueles que alcançavam os altos postos do sacerdócio dessa cultura, eram pessoas extremamente valiosas. E isso acontecia em todas as épocas. Se nós voltarmos 7.000 anos no tempo, nós encontraríamos ali os sumérios, que viviam naquela região do rio Tigres e Eufrates, onde hoje é o Iraque, o Irã e tudo mais. Os sumérios foram a primeira sociedade que se estruturou de fato como uma cidade. Tinham as cidades-estados e tudo mais. Nessas cidades haviam os governantes. Ao lado desses governantes, quem estavam? Os sacerdotes. Quando a gente vai para a Idade Média, por exemplo, e encontra ali os imperadores, quem estavam ao lado deles? O clero. Então não era simplesmente assim, a igreja era influente, os sacerdotes eram influentes. Eles tinham essa influência exatamente por causa do conhecimento que eles adquiriam. E claro que muitos desses homens que tinham esse conhecimento não utilizavam isso de uma forma valiosa, de uma forma positiva. Utilizavam isso, pelo contrário, de uma forma ambiciosa, porque na verdade nós falamos dos homens. Então nós temos aqueles sacerdotes que eram nobres, que eram sábios de fato, até aqueles homens que ocupavam essas posições e utilizavam isso para poder satisfazer as próprias ambições. Para ter uma ideia, para estudar um pouquinho sobre a Idade Média, nós temos ali as classes, as ordens das classes sociais. Então, abaixo do rei, abaixo do imperador, do rei principalmente, né, porque o imperador é algo mais abrangente, né, ele construiu o império, enquanto que o reino é algo assim, de um entendimento de uma proporção menor. Abaixo do rei nós tínhamos a primeira ordem, era o clero, a igreja. Segunda ordem, depois vinham os nobres, e depois os serviçais, depois os escravos. Muitas famílias de nobres tinham com muito orgulho filhos que pertenciam a essa classe do clero. Então ele podia ser ali um conde. E aí ele dizia assim, olha, o meu filho é um bispo da Igreja Católica. E ele se orgulhava disso. Então enviavam os seus filhos, mesmo que não tivessem vocação para o exercício da vida religiosa, enviavam jovens, homens, garotos e garotas, para viverem essa vida monástica sem terem valores para isso. Mas aí acabavam, por exemplo, pegando gosto pela coisa, cresceram e se tornaram religiosos corruptos, viciosos. Tem um filme que foi regravado recentemente, um filme francês, chamado La Religieuse, que é a partir de um conto que foi escrito no século XVII, mas conta a história de uma jovem que foi para um monastério, que foi para um convento, obrigada pelos pais, porque era uma necessidade da família ter esse status de ter alguém na religião. E aí então essa garota começou a se desenvolver, e ali dentro ela viveu, por exemplo, três direções, madres superiores, 3 mulheres que assumiram esse posto. A primeira era agressiva, autoritária. A segunda era extremamente viciosa, promovia, por exemplo, verdadeiras orgias entre as mulheres dentro daquele convento. E a terceira, não, a primeira era mais sábia, a segunda era autoritária e a terceira era essa que era cheia de viciações. E a jovem acabou cometendo suicídio, que era muito comum naquela época, pelo fato de você ser obrigado pela família a viver aquela vida monástica, tanto para jovens do sexo masculino como do sexo feminino, viviam essa vida, não suportavam e cometiam suicídio. Ou fugiam,
ou seguiam a vocação quando tinham, e aí nós temos ali os tantos santos da Igreja Católica, de pessoas, homens e mulheres que se destacavam pelo trabalho moral, pelo trabalho espiritual, pelo fenômeno que tinham. Mas nós tínhamos também muita gente que desencarnava, né, cometendo suicídio. E um detalhe interessante, tem por exemplo, o Dr. Alberto Almeida, que a gente sabe que é palestrante espírita e tudo mais, lá do representante do estado do Pará. Ele tem um vídeo, tem uma palestra interessante em que ele lembra da ideia da sexualidade despertando nos jovens na atualidade. E aí ele lembra o seguinte, que hoje nós temos assim, aquela necessidade do jovem experimentar essas novas sensações. Daí então nós temos, né, não apenas a prostituição, mas nós falamos, por exemplo, da vulgarização do sexo nos meios de comunicação, da prática sexual precoce nos nossos jovens hoje, com gravidezes, com doenças sexualmente transmissíveis e tal. E ele lembra o seguinte, que pelo fato de muitos desses jovens viverem uma vida de castração na sua vida sexual, da sua vida natural, nessa época de vida religiosa no passado, quando eles eram forçados a praticar isso, no momento em que eles reencarnavam com todas as perturbações, utilizando essa liberdade, acabavam então se desregrando nessa vida. E aí então utilizavam a sexualidade como um instrumento de prazer pelo fato de terem vivido essa castração no passado. Então a gente vê que tudo tem uma lógica, né? Então nós temos, assim como acontece nessa parte da Idade Média, das pessoas que buscavam a vida religiosa, a vida monástica, muito mais por status do que por vocação, nós tínhamos também no passado do Egito, nós tínhamos no passado da Índia. Pessoas que começavam essas práticas, adquiriam conhecimentos e utilizavam isso para ambições pessoais. E aí nós temos aquela história, por exemplo, do cardeal Richelieu, lá no conto de Alexandre Dumas, né, que fala dos 3 mosqueteiros, que mostra aquele cardeal ambicioso, que cometia assassinatos e tudo mais. Outros papas do passado, né, tem um livro muito interessante que a Ju me presenteou, chamado Os Papas e o Sexo. Contava dos papas do século XV, século XVI, em que eles viviam assim verdadeiros escândalos. Eram papas que eram casados, que tinham filhos, papas que tinham amantes. A igreja naquela época bancava a prostituição, porque a renda que vinha das casas de prostituição alimentava a igreja naquela época. Então nós tínhamos verdadeiros escândalos envolvendo tudo isso por falta de valores. Então era ambição, eram vícios, porque nós falamos de seres humanos. Mas felizmente, não é, no meio dessas ervas daninhas, nós tínhamos ali também aqueles que eram realmente fontes de virtudes, que eram indivíduos que se encontravam, né, na vida religiosa, buscando realmente sabedoria, eram espíritos missionários que reencarnavam para desenvolver esse lado espiritual. Né, a mesma coisa também que foi lembrado, a mesma coisa das tribos indígenas, onde nós tínhamos os pajés, tínhamos os sacerdotes, principalmente das sociedades pré-colombianas e tudo mais. Né? Deixa eu ver aqui, Dudu colocou, né, você acha que esses locais, chamados sagrados, ajudam na melhora dos nossos humanos necessitados? Olha, a gente lembra sempre que não existe um local sagrado. Né? A gente lembra que o sagrado ele é criado por aqueles que o veem como sagrado. Se as pessoas, eu já falei para vocês assim que o nosso planeta, por exemplo, daquilo que nós já estudamos, o nosso planeta ele é neutro. Ele é uma massa física que tem a vida biológica se desenvolvendo sem nenhum tipo de valor moral. Não existe o bem e o mal, existe apenas um instinto. Quando nós, seres humanos, começamos a fazer parte desse mundo, quando nós, seres humanos, começamos então a compreender a nossa verdadeira essência, a nossa existência, desenvolver a inteligência, nós começamos então a conduzir o mundo de acordo com os nossos interesses. Então eu sempre trago para vocês aquele exemplo, que se nós pegarmos um grande estádio de futebol, vazio, e começar a fotografar e observar, nós veremos ali concretos e outros materiais, nada mais do que isso. Se nós enchermos esse estádio de filósofos, nós teremos ali um grande grupo de pensadores. Se nós juntarmos ali um grupo de baderneiros, eles vão quebrar tudo. Se nós juntarmos um grupo de religiosos, eles vão então fazer as suas preces, os seus cânticos. Então, assim, o que na verdade, o que vai dar vida a um local e também dar ali a sua vibração, são os habitantes daquele local. Então, quando nós elegemos, por exemplo, esses locais sagrados, aqui no Brasil, que nós temos vários, né? Desde, por exemplo, da religião messiânica,
da própria Igreja Católica, como santuários, e outros grupos esotéricos, a Tia Neiva em Brasília, lá também no como é que chama lá o local, que eu me esqueço daquele nome, meu Deus, do Vale do Amanhecer. Então nós temos vários outros grupos que vão, na verdade, se tornando sagrados pela forma como as pessoas vivem nele. E certamente não é um local que vai te fazer bem, mas é a vibração que é irradiada por todas as pessoas naquele ambiente. E é mais ou menos a gente começa também, além do efeito direto que essas vibrações trazem, naturalmente a gente não vai desprezar isso, mas na verdade nós temos ali que é um efeito placebo. Quando nós entramos numa igreja, por que nós falamos baixo? Por que nosso comportamento se transforma? Não é porque a igreja faz isso, é porque nós nos colocamos nessa condição. Então você vai num local sagrado e você para e você fica assim, nossa, que lugar abençoado. Você se transforma intimamente quando você tem contato com isso. Mas é algo que você poderia fazer no seu carro, no trânsito, na sua casa. Lá no Parlamundi da LBV, lá também em Brasília, a mesma coisa. Então você entra no local e fala assim, nossa, esse local me dá uma paz. Na verdade é você que buscou essa paz. Vai com Deus, Rogério, beijão. É você que começou a alimentar essa paz por estar em contato. É por isso que nós falamos que nós temos ainda uma grande necessidade de materializar a nossa fé. Quando você precisa ouvir uma canção, quando você precisa segurar um objeto sagrado, você precisa ler um texto sagrado, você estar num ambiente sagrado. Sendo que, na verdade, todos nós temos essa luz dentro de nós, que basta que a gente faça com que ela brilhe. Deixai brilhar a vossa luz, vocês lembram dessa passagem do Evangelho? Mas nós precisamos de fontes exteriores? Precisamos ainda. E se isso para nós é importante, então que continuemos assim. A própria doutrina fala que nós não temos cultos exteriores, não temos objetos sagrados nem nada. Mas é muito difícil nós nos libertarmos disso ainda. Tem aquelas pessoas que fazem uma prece de joelhos, de mãos cruzadas, em frente a uma vela, a fé dela se torna muito mais intensa pelo fato dela estar estimulada por esses elementos exteriores. Mas eu poderia parar em qualquer lugar, na fila do banco, me concentrar, fechar os olhos e fazer uma prece. Poderia? Poderia. Mas eu tenho concentração e força, a fé é suficiente para que aquele ambiente me permita isso? Não. Nós temos ali a história dos grandes santos do passado, para a gente já finalizar o nosso estudo de hoje, dos grandes santos do passado, que faziam as suas orações na fogueira, por exemplo, diante da morte. E nisso eles eram assistidos imediatamente. Não que não seriam assistidos, mas o fato de entrarem em sintonia com o plano espiritual fez com que eles se distanciassem da dor física que sofreriam naquele momento. O Dudu colocou isso de você citar quando entramos num ambiente sagrado, o salão da igreja, do centro, e ficar em silêncio, e depois que sai esquece, esquece que fora também teria que ser assim. É exatamente manter aquela harmonia constante. É algo que nós não conseguimos ainda pelos estímulos que o mundo físico ainda tem. A Lê lembrou ali que é o ato do rito, sim, nós temos necessidade dos rituais ainda, mas o Espiritismo fala, nós somos espíritos e a nossa principal força é o pensamento. Então não importa a cor da roupa que você use, não importa qual objeto que você tem, não importa qual é o quadro que você tem na parede, a força está dentro de você. E não é a força do Jedi, é a força do espírito. E para fechar, a Andréa colocou que mas a ambiência do local facilita a sintonia, exatamente porque ela nos estimula a isso, Andréa, pela nossa dificuldade. Por isso que quando nós entramos num ambiente, a gente busca esses locais de concentração. Você vai a uma praia ver o pôr do sol, você vai na natureza. Beleza, então. Então a gente vai em qualquer lugar para poder buscar essa harmonia, porque nós não temos ainda condições de retirá-la de dentro de nós. Isso mostra, infelizmente, a nossa limitação. Por isso que eu falo para vocês, nós temos o conhecimento do mundo espiritual, mas não significa que a gente consiga viver como espíritos ainda. Por isso que o nosso conhecimento nada mais é do que um conhecimento teórico. Não adianta falar assim, nossa, eu sei tudo do livro dos Espíritos. Sabe, mas você é apenas um teórico. Porque conhecimento prático, infelizmente, quase ninguém tem. Feliz daquele que consegue alcançar essa sabedoria que vai refletir naturalmente na sua própria vida. Quando nós vemos ali esses grandes espíritos que viveram entre nós, que traziam conhecimento espiritual dentro da sua cultura, e traziam também uma grande sabedoria. E isso refletia exatamente a sua evolução espiritual. Bom, fechando por aqui, pessoal. O nosso estudo, então, o próximo tema que a gente vai estudar vai falar sobre o capítulo 4.